Bom dia a todos, bom dia papai, bom dia Espírito Santo, bom dia Jesus. Obrigado Pai, obrigado por mais um dia, por esta manhã Pai. Obrigado Pai, obrigado pela vida dos meus filhos, pelos teus cuidados sobre eles Pai. Pai, eu oro hoje Pai, para que o Senhor abençoe os relacionamentos, as amizades, as conexões dos meus filhos em 2026. A tua palavra, Pai, em Eclesiastes 4, 9 e 10, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, que se um cair, o outro levanta, o seu companheiro mais aí do que estiver só. Pois caindo não haverá outro que o levante. Louvado seja o nome do Senhor, papai. Papai, eu intercedo pelos relacionamentos dos meus filhos, pai. Pai, que o Senhor coloque os meus filhos em relacionamentos saudáveis, conexões alinhadas com um propósito, Pai, e amizades que vêm do teu coração, papai. Pai, nós somos criados para a comunhão, papai. Pai, eu reconheço que nenhum ser humano cresce sozinho, nenhuma criança se desenvolve sozinho, pai. Nenhum adolescente amadurece, pai, sozinho, nenhum jovem encontra propósito sozinho, nenhum adulto cumpre destino sozinho. O Senhor nos criou para a comunhão, para a convivência, para os vínculos, Pai. Vínculos que levantam. Algumas pessoas fortalecem, curam e conduzem ao caminho da vida, Pai. Esses vínculos com essas pessoas estejam na vida dos meus filhos, Pai. Mas existem vínculos que derrubam, Pai. Afasta essas amizades, essas pessoas, Pai. Pois são pessoas que drenam, que ferem profundamente, que empurram para caminhos de destruição, papai. Papai, eu sei que todo vínculo é bênção, Pai. Algumas pessoas levantam, outras derrubam, algumas fortalecem, outras drenam, umas curam, outras ferem, algumas conduzem ao caminho da vida, outras empurram para os caminhos da destruição, Pai. Que os meus filhos, Pai, escolham viver vínculos que levantam, Pai. Pai, não os enganei, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33, Pai. Que meus filhos tenham entendimento sobre essa palavra. Pai, que o Senhor seja o gestor das conexões dos meus filhos, Pai. Por isso, Pai, eu coloco diante de Ti toda a área relacional dos meus filhos, todas as amizades que eles já têm e todas que eles terão, todas que devem permanecer e que todas precisam ser encerradas, Pai. Portas fechadas e portas abertas, Pai, em 2026. Portas fechadas para pessoas erradas que não fazem parte do propósito, Pai. Portas abertas, Pai, para as pessoas certas enviadas pelo Senhor, Pai. Pai, eu oro que em 2026 o Senhor seja o gestor das conexões dos meus filhos. Que o Senhor feche portas para as pessoas que tentam destruir, Pai, o propósito, Pai. E abra a porta, Pai, para as pessoas certas que o ajudam a caminharem no teu propósito, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Pai, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Eu declaro essa palavra, Pai. Pai, eu declaro, Pai, proteção contra amizades tóxicas, Pai. Livramento de falsidade, Pai. Livre-os de pessoas que fingem amizade, mas carregam segundas intenções.
livramento de toxicidades, Pai. Livros de relacionamentos que sugam a energia, tiram a paz, destroem a autoestima e enfraquecem a fé, Pai. Pai, eu oro por livramento de instabilidade, livros de pessoas volúveis que hoje amo e amanhã ferem, Pai. Pai, traga livramento de desvio na vida dos meus filhos, Pai. Livros de amizades que afastam do Senhor, Pai. Que diminuem a luz dele, que os distraem da missão, Pai. Em nome de Jesus, Papai. Salmos 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, Pai. Pai, livre-os, Pai, de amizades que o afastam do Senhor, Papai. Pai, livre-os de pessoas que tentam conduzi-los ao pecado, à imoralidade, ao engano, à confusão, Pai. Pai, traz discernimento e coragem sobre a vida dos meus filhos, Pai. Que o Senhor abra os olhos dos meus filhos para reconhecer rapidamente quando um relacionamento não é saudável. Dá a eles discernimento para afastar com firmeza e sabedoria, Pai. Que eles não fiquem presos a vínculos que os machucam por medo de ficarem sozinhos ou por carência emocional. Dá a eles, Pai, coragem para fechar ciclos que precisam ser fechados. Pai, discernimento, firmeza e coragem aos meus filhos, Pai. O coração do prudente adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Provérbios 18:15, Pai. Pai, aproxima meus filhos de amizades verdadeiras e profundas, Pai. Que eles possam estar com pessoas de lealdade, amigos fiéis em todas as circunstâncias, de bom caráter, pessoas íntegras e confiáveis, valores alinhados, Papai, princípios e propósitos compartilhados, celebração, alegria genuína pela vitória entre eles, Pai, e apoio, Pai, presença nos momentos difíceis. Pai, amizades que fortalecem o espírito, que estimulam o propósito, que celebrem conquistas e que estendam a mão em tempo de dor, Pai. Essas são as amizades que eu declaro na vida dos meus filhos, Pai. Que o Senhor coloque ao lado deles amigos que tenham um bom caráter, que sejam leais, que tenham valores parecidos, que sejam sinceros, que se alegrem com as vitórias dele e que o apoiem nas dificuldades, Pai. Pai, o amigo ama em todo o tempo. É um irmão na diversidade, Provérbios 17:17, Pai. Pai, relacionamentos que impulsionam o propósito, Pai. Declaro isso na vida dos meus filhos, Pai. Eu oro, Pai, para que o Senhor coloque ao lado do meu filho, Pai, dos meus filhos, Pai, pessoas que impulsem para o propósito, amigos que o lembrem de quem ele é e que ele é de Deus, que ele pertence a Ti, Pai. Amigos, Pai, que o ajudem a crescer espiritualmente, amigos que sejam instrumentos de edificação na vida deles, Pai. Pai, eu oro por edificação espiritual, Pai. Amigos que fortalecem a fé e o crescimento em Ti, Pai. Oro por lembrança de identidade, Pai. Pessoas que lembram de quem Ele é em Cristo, Pai. Eu oro por impulso ao propósito, Pai. Pai, conexões que os aproximam do Teu chamado divino, Pai. Pai, eu oro por essas conexões, por esses relacionamentos na vida dos meus filhos, Pai. Eu oro por relacionamentos familiares dos meus filhos, Pai. Que 2026 seja um ano de paz dentro de casa, um ano sem brigas desnecessárias, sem feridas não tratadas, sem acusações,
sem distâncias emocionais, que a comunicação seja clara, doce, estável na vida deles, nos relacionamentos familiares e de amizades, Pai. Que o Senhor cure qualquer mágoa passada, restaure qualquer vínculo quebrado e fortaleça qualquer laço enfraquecido, Pai. Pai, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, Provérbios 27:17, Pai. Pai, eu oro pelas conexões, pelos relacionamentos dos meus filhos, Pai. Eu oro por um lar de amor e segurança, Pai. Um ambiente de amor genuíno, paz e tranquilidade, proteção emocional e física, aceitação incondicional, orientação, sabedoria e direção, e por companhia, presença e conexão familiar na vida dos meus filhos, Pai. Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Eu oro, Pai, para que a nossa casa seja um ambiente de amor para Ele. Que Ele encontre descanso aqui em casa, que eles encontrem descanso, que eles encontrem segurança, que eles encontrem acolhimento, que eles encontrem orientação, que eles encontrem companhia, que eles encontrem risos, conversas, conselhos e abraços, Pai. Pai, eu oro pelas conexões além do lar, Pai. Professores, educadores, que sejam instrumento de sabedoria e inspiração, mentores e conselheiros que ofereçam orientação sábia e edificante, líderes espirituais que conduzam para mais perto de Ti, Pai, colegas e parceiros, Pai, que contribuam para os vossos crescimentos pessoais, Pai. Pai, que o Senhor afaste pessoas que poderiam conduzir meu filho para caminhos nocivos e coloque-os perto deles pessoas que contribuirão para o seu crescimento, Pai. Pai, eu oro, Papai, de maneira muito séria pelos relacionamentos afetivos dos meus filhos, Pai. Pai, que isso possa se manifestar de forma diferente na vida deles, Pai. Pois o Senhor vê todas as fases deles, Pai. O Senhor vê todas as amizades, todos os relacionamentos, Pai. Os planos se estabelecem com o conselho, com os sábios conselhos fazem a guerra. Provérbios 20:18, Pai. Pai, que os meus filhos olhem para os teus planos, Pai. Pai, que eles tenham proteção nos relacionamentos afetivos, Pai. Pai, que eles possam, enquanto chegar o tempo certo, somente o tempo certo, preparar alguém que seja a resposta e não problema, alguém que soma, não que divide, que cura, não que fere, que edifica, não que destrói, que é parceiro, não obstáculo, que tem propósito, não confusão, Pai. Pai, dá aos meus filhos discernimento para escolher com sabedoria, Pai. Senhor, guarda o coração deles de pessoas que não foram enviadas pelo Senhor, livres de relacionamentos abusivos, livres de pessoas que apenas querem usá-los, livres de vínculos que trazem confusão, dor, ansiedade, ciúme exagerado, controle emocional, manipulação ou desrespeito, Pai. Pai, guarda o coração dos meus filhos de paixões precipitadas, relacionamentos destrutivos e escolhas que podem trazer dores profundas, Pai. Pai, guarda o coração deles para que não carreguem carência ou sentimentos distorcidos, Pai. Pai, traz sobre meus filhos, Pai, sabedoria emocional. Eu oro para que os meus filhos tenham sabedoria emocional nos relacionamentos, que eles saibam reconhecer quem vale a pena, que eles não se entreguem rápido demais, que eles não se apeguem a quem não os valoriza, que eles não coloquem expectativas demais em pessoas que não podem corresponder, que eles não criem vínculos emocionais profundos com quem não está pronto, Pai.
Pai, que haja reconhecimento de valor, Pai, discernindo quem realmente vale a pena investir tempo e afeto, Pai. Pai, oro por ritmo saudável, Pai, para que não se entreguem rápido demais ou criem vínculos precipitados. Oro por autoestima equilibrada, Pai. Pai, para que eles não se apeguem a quem não valoriza eles adequadamente, Pai. E oro por expectativas realistas, Pai. Que eles não coloquem expectativas além da capacidade do outro. Senhor, guarda os meus filhos de envolvimentos que tiram a paz. Dê a eles sensibilidade espiritual para perceber quando algo está errado, que eles não insistam em portas fechadas, que eles não ignorem sinais, que eles não permitam que o coração seja ferido repetidas vezes pelo mesmo padrão, Pai. Pai, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, contudo, o que possuis adquire o entendimento. Provérbios 4, versículo 7, Pai. Pai, curas de feridas emocionais sobre a vida dos meus filhos, Pai. Cura de rejeições, restauração completa de toda rejeição vivida, cura de abandonos, Pai. Libertação da dor de ter sido deixado para trás, cura de palavras duras, apagamento do impacto de palavras que feriram, cura de expectativas quebradas, de restauração da esperança e confiança, cura de lembranças dolorosas, Pai, transformação de memória que ainda causam dor, Pai. Em 2026, Papai, meus filhos têm um coração leve, um coração limpo, um coração renovado, Pai. Ele será os quebrantados de coração. Ele liga-lhes as feridas, Salmo 147, 3, Pai. Pai, ser bênção nas relações, Pai. Essa é a minha oração para este momento, Pai. Pai, eu oro para que os meus filhos sejam bênção nas relações, Pai. Que eles saibam ser amigo, que eles saibam ser leal, que eles saibam ser sinceros, que eles saibam ser gentil, que os meus filhos saibam ouvir, que eles saibam aconselhar com sabedoria, que eles saibam pedir perdão quando erram, que eles saibam perdoar quando for necessário, que eles tenham um equilíbrio emocional para conviver com diferentes personalidades, Pai. Pai, que meus filhos sejam instrumento de paz, levando sempre leveza e harmonia onde chegarem, consolo aos que choram, Pai, sempre oferecendo apoio nos momentos de dor, luz entre os perdidos, sendo referência e direção para outros, Pai, e que eles tenham firmeza no caminho certo, Pai, mantendo-se firme quando alguém estiver no caminho errado, Pai. Eu oro, Pai, para que ele seja instrumento de paz, Pai. Pai, Gálatas 6, versículo 2, levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Que eles cumpram esta tua palavra, papai. Que eles tenham equilíbrio emocional. Protege os meus filhos também do isolamento emocional, papai. Que eles não se fechem totalmente, que eles não vivam sozinhos por dentro. Que eles não parem simplesmente as amizades, que eles tenham total equilíbrio emocional, Pai. Nem carência emocional, nem isolamento emocional, equilíbrio, Pai. Independência saudável, Pai. Nem dependência de pessoas, nem fuga de pessoas, maturidade, Pai. Que eles se relacionem com maturidade, segurança, verdade, papai. Autenticidade e transparência nos vínculos, Pai. Pai, eu oro pelos meus filhos, Pai, do isolamento emocional, que eles não fechem, não se fechem totalmente, Pai. Pai, a tua palavra diz, tudo tem o tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, versículo 1, Pai. Pai, que essa
palavra, que os relacionamentos deles sejam bons, Pai. Que os relacionamentos profissionais e acadêmicos, Pai, sejam qualificados, Pai. Que eles encontrem pessoas que respeitam eles, Pai, que os reconhecem, os valorizam e acrescentam na vida deles, Pai. Pai, que eles aprendam a lidar com pessoas difíceis com sabedoria, Pai. Que eles aprendam a se comunicar com clareza e que eles aprendam a resolver conflitos sem perder a paz, Papai. Pai, respeito mútuo, resolução de conflitos, comunicação clara, Pai. Crescimento profissional, Papai. Conexões que impulsionam o desenvolvimento deles, Pai. Habilidade de expressar ideias com clareza, Pai. Sabedoria para lidar com desafios relacionais, Pai. Ambiente onde eles são valorizados e reconhecidos, Pai. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há um amigo mais chegado do que irmão. Provérbios 18, 24, Papai. Pai, traz proteção no ambiente de trabalho, de estudo dos meus filhos, Pai. Pai, guarda os meus filhos de pessoas invejosas ou manipuladoras nesses ambientes, Pai. Que eles sejam protegidos contra fofocas, perseguição, injustiça e provocações. Que o Senhor os esconda emocionalmente quando necessário, Pai. Pai, traz proteção contra inveja na vida dos meus filhos, Pai. Livramento de pessoas que não celebram suas conquistas, Pai. Proteção contra manipulação, discernimento para identificar intenções ocultas. Proteção contra a fofoca, Pai. Guarda sobre a sua reputação e integridade. Proteção contra injustiças, Pai. Defesa divina em situações de perseguição, Papai. Eu oro, Pai, para que seja um ano de conexões espirituais em 2026, Pai. Que eles tenham amigos de fé, que eles encontrem pessoas que amam a Ti, Papai, que oram, que edificam, que fortalecem, que eles sejam parte de um ambiente espiritual saudável, Pai. Que eles recebam conselhos sábios, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. A Tua palavra diz: nenhuma arma forjada contra Ti prosperará, e toda língua que se levantar contra Ti em juízo, Tu a condenarás. Isaías 54, 17. Eu declaro essa palavra, Pai. Eu declaro, Pai, conexões filtradas por Ti, Pai, na vida dos meus filhos, Pai. Que tudo o que não vem do Senhor não permaneça. Que tudo o que vem do Senhor não se perca. Que tudo o que é propósito se aproxime. Que tudo o que atrasa seja removido na vida dos meus filhos, Pai. Eu oro, Pai, para que todas as conexões dos meus filhos em 2026 sejam filtradas por Ti, Papai. Pelo Teu Espírito, Pai, que tudo o que vem do Senhor, que não vem do Senhor, não permaneça na vida deles, Pai. Pai, eu consagro a vida relacional deles ao Senhor, hoje e sempre, Pai. Pai, confia ao Senhor as Tuas obras e os Teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios 16, versículo 3, Pai. Pai, eu profetizo para 2026. Ano de amizades verdadeiras, ano de livramentos emocionais, ano de cura profunda do coração, ano de relacionamentos saudáveis, ano de crescimento e espiritualidade, ano de vínculos seguros, ano de paz nos relacionamentos, ano de portas fechadas para quem não serve, portas abertas para quem o Senhor enviou. Porque o Senhor é perfeito naquilo que faz, inclusive nas conexões que constrói na vida dos meus filhos, Pai. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro, Pai.
Pai, obrigado, Pai. Que o Senhor seja o gestor de todas as conexões, amizades e relacionamentos dos meus filhos, Pai. Que cada vínculo, Pai, seja filtrado pelo céu, protegido pelo amor divino e direcionados pelo Espírito Santo para o propósito eterno, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. O Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia. Ele protege os que nele confiam. Naum 1, versículo 7. Pai, obrigado, Pai, por cuidar dos meus filhos, Pai. E assim eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E graças a Deus, queridos. Graças por existirem. Eu os abençoe em nome de Jesus, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Estou pastor Dagoberto, prostrado aos pés de Cristo Jesus. Vos falo de Pamplona, Espanha. Um grande beijo, um forte abraço. Eu os abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus.